Prezados amigos, concurseiros, estou aqui com a Flávia, que passou para auditora do TCU, né? Auditora de Controle Externo Federal, coisa boa. Já É. assumiu o cargo, vai nos contar um pouquinho de como foi a preparação dela. Mas a primeira pergunta que eu tenho para ti, Flavinha, como é que é? Explica para nós o sentimento da aprovação, de ver o teu nome ali no Diário Oficial da União. Como é que foi isso? É uma emoção assim, pô, inexplicável, né? Porque bem aquele déjà vu, né? De ter aquele pensamento, tudo quando começou, aquela coisa toda, todo aquele estresse, todo choro, ansiedade, etc. Vem tudo ali e é como se fosse ali um ponto assim, muito assim, inexplicável, né? A emoção, não tem como descrever. A gente ainda fica pensando assim, bem, será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que parece que a ficha não cai, demora um tempo ainda para você processar a informação, né? Acho que não precisa mais estudar, fica aquela coisa assim, gente, e agora? Não, o que que eu faço? Não precisa mais estudar. É muito, muito bom, assim. Não tem. Só a pessoa sentindo mesmo para saber, porque falar não tem como descrever. Ah, perfeito. Mas conta então um pouquinho, Flavinha, da tua trajetória, né? Como é que tu decidiu estudar para concurso? Como é que foi esse primeiro contato? Como é que foi essa trajetória, assim, até chegar a essa prova? Então, a minha trajetória foi bem longa, assim, né? Porque no início eu comecei a estudar para a área fiscal. Uhum, Não sabia muito bem como fazer, né? Fiquei meio assim, meio perdido e tal, mas comecei. No início eu ficava postergando muito, estudava pouco, e aí eu percebi que eu tinha que estudar um pouco mais horas por dia, né? Porque não estava rendendo muito, não estava conseguindo avançar, né? E era perfeito. muito conteúdo, né? Muito. Então, aí no ano seguinte eu me programei melhor, tirei algumas atividades que eu estava fazendo, que eu fazia muitas coisas, fazia dança, aí cuidava da casa, um monte de coisa. Então, eu tirei algumas atividades, né, do que eu fazia para poder focar mais no estudo e foi quando eu consegui aumentar um pouco mais as horas e tudo mais. Só que no meio do caminho eu tive depressão, Uhum, porque eu estava no meu trabalho, estava muito desgastante, que eu trabalhava na Caixa Econômica, né? uhum, E era muito desgastante, muito estressante e tal. E aí eu acabei por tirar licença para ficar só estudando, entendeu? Não perfeito. que isso foi uma coisa que era essencial, mas assim, no momento que eu estava, né, como eu estava com esse problema emocional, eu tive que focar nisso, né? Uhum, E aí foi quando eu comecei a me curar, né, organizar emocionalmente primeiro, né, porque não adianta, não estava conseguindo render. E aí depois eu comecei a estudar mesmo de verdade, mais horas, né, com mais qualidade, né? Só que aconteceu uma coisa, depois, no meio do caminho, assim, uns 2 anos, 3 anos depois estudando, né, eu percebi que eu não conseguia mais avançar, fiquei meio estagnada, não conseguia avançar na pontuação, né, dos simulados, fazendo as questões. E aí eu pensei, pô, tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa acontecendo de errado. Acho que esse que é o grande pulo do gato, assim, quando você está estudando, né? Você perceber que está faltando algo e ir atrás desse algo. Porque muita gente, às vezes, fica ali parado e continua, né? Não, vamos lá, vamos continuar para melhorar. E não é bem assim que funciona. Você precisa encontrar os gaps, precisa encontrar o que está, né, ali que você tem que buscar. E aí eu comecei a fazer as revisões mais certinhas, né? Eu comecei até a usar os mapas da Lulu, não sei se você já conhece, uhum. Da Laurinha, né? Comecei a usar os mapas dela e aí foi o que me ajudou bastante a melhorar as minhas revisões, né? Porque eu fazia muito revisão com questão e depois de um tempo percebi que isso não estava me ajudando muito. Então, acabou que o que me ajudou mesmo no final das contas, eu acredito que foi essa virada de chave, sabe? Essa questão de você perceber o que está faltando para melhorar. E aí eu comecei a fazer essas revisões e tal, e aí foi quando veio o concurso do TCE, eu já tinha feito o concurso do TCE, que era o concurso do TCE do Rio, né? Foi quando eu migrei para a área Uhum. de controle, que faltavam algumas matérias para eu fichar, para fazer a área de controle, aí eu fiz, aí veio a pandemia e tal, né? Ficou tudo parado, aí
foi meio que louco, porque Como é que foi tinha que estudar na fazer um. pandemia? Nossa, Complicado. primeiro que deu um pane, né, na mente, né? A ansiedade foi a mil e tal. Primeiro que eu tava com uma prova para fazer, né, no meio do caminho. Então, assim, acho que quem tava com prova marcada, acho que foi mais complexa, porque a prova poderia acontecer a qualquer momento. Então, assim, a E a gente prova estava do ali, Rio beleza, foi várias estagiário, vezes mas adiada, né? O TCE do Rio foi é, várias vezes adiado. e a gente não sabia o dia que ia ser a prova, né? Então, teve uma época que eu falei assim, cara, eu tive que ir para uma sala de estudos, porque eu não estava conseguindo estudar mais da conta em casa. Uhum. Aí eu falei, não, vou para a sala de estudos, porque lá pelo menos eu vou ter mais foco, né? E foi o que eu fiz, eu fui para a sala de estudos no meio da pandemia. Uhum. Aí, foi em agosto que eu entrei para a sala de estudos. É. E aí, o que aconteceu? A gente ficou estudando a mesma matéria, a mesma prova o ano inteiro, praticamente, porque a Uhum. prova ia acontecer e não tinha muito o que fazer, né? Aí, o que aconteceu? Que eu não entrei nessa prova, não passei, a prova que é do Rio. E aí, logo em seguida, veio o TCDF, eu fiz também, mas também não passei. E aí, eu percebi que eu estava já com toda o know-how da área de controle, né? Não tinha mais como Uhum. ficar dando mole com isso. Então, como estava saindo um concurso do TCU, o TCU, ele foi. Como é que fala o nome? Foi. Quando eles falam que vai Autorizado. ser Autorizado? autorizado, é isso aí. Ele foi autorizado em maio, Uhum. e a prova do T7 tinha sido em fevereiro. Então, eu já estava ali, né, estudando pro TCU, assim, agora vai. Aí eu engatei com tudo pro TCU. Aí deu certo. E Foi como é isso. que tu chegou no Coach Concurseiros? Por que que tu decidiu aqui fazer o treinamento comigo, aqui dentro do coach? Então, o coach concurseiro chegou num momento que eu estava assim, já no. Assim, bem desgastada já de concurso. Eu tava já bem cansada. Porque a princípio eu não sabia, né, se tinha passado ou não no TCU. Para mim eu não tinha passado, então eu, eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa diferente, porque não dá mais, né? Tu Aí entrou com a eu até gente? eu tava até já desestimulada já de estudar, pra Uhum. falar a verdade. E aí eu pensei, cara, vou fazer o coach concurseiro, que é um coach totalmente novo para mim, diferente, para poder dar aquela engatada. Acho que você percebeu que eu estava bem cansada, né? Assim, Uhum. eu já estava já com mais 5 anos de estudo já quando eu entrei, né, com vocês lá. Então, assim, foi assim uma surpresa para mim, que eu gostei muito, achei muito bom, bem dinâmico. Aquela coisa da organização, né, da plataforma de organização, achei uma coisa bem nova, bem tipo, eu nunca tinha visto. E ajuda muito a gente poder ver ali o quanto que você está fazendo de cada matéria e tal. Achei isso muito bacana. Então, entrar no coach concurseiro meio que deu uma renovada ali, né? No meu estudo, deu uma renovada que eu estava precisando muito. E aí, logo em seguida, veio a prova discursiva, né? Sim, a gente fez uma preparação bem intensa, né? De várias Foi. discursivas com correção e indo no detalhe. Então, a gente foi bem intenso o estudo ali. Eu vejo que às vezes tu ficava apreensiva para conseguir entregar. Sim. É assim, e eu estava trabalhando, né? Eu voltei a trabalhar, não contei essa parte, mas um pouco depois, antes do concurso TCU, eu voltei a trabalhar, né? Caso que acabou a minha licença e tal. Então foi muito corrido. Eu começava a estudar às 5 da manhã, 5 da manhã de trabalho, né? Uhum. E nessa época da discursiva, eu fazia aqui em torno de cinco discursivas por semana, né? E ainda fazia as revisões das matérias todas, então foi bem puxado, bem tenso. E assim, eu gostei muito do processo, foi muito bom, me ajudou muito. Até a ganhar confiança, né, na hora de escrever. Acho que isso faz muita diferença na hora da prova, né? Que como eu tinha feito, eu tinha mais de 20, sei mais quantas redações eu fiz, mais 30 redações, sei lá. Então, quando chegou lá, eu já sabia o que fazer, pelo menos o que fazer eu já sabia, né? A resposta já é outra questão. Mas organizar, né? Me preparar ali, já estava já no ponto. Tava Então, isso me confiante. ajudou bastante, com certeza. Tá.
E me diz uma coisa, o que que foi primordial para te conseguir essa vaga no TCU? O que que tu acha que realmente fez a diferença para conseguir, né, galgar essa posição? É assim, quando eu saiu esse edital, eu tava na minha cabeça falando assim, cara, é esse, é esse edital. Isso foi uma decisão que eu tomei quando saiu o Uhum, edital, entendeu? Eu acho que isso fez muita diferença, sim. Eu tinha feito alguns cursos de inteligência emocional antes, né? Isso me ajudou bastante uhum, a acreditar mais em mim mesma, né? Porque a gente tem essa coisa de, ah, eu não sei quando vai dar, nunca vai dar. E não é esse o pensamento, gente. O pensamento tem que ser de eu vou conseguir, é esse ponto, acabou. E se boa, vira. Então, acho que esse foi a minha postura. Acho que foi uma coisa que mudou muito. Que eu falei assim, não, é isso. Porque se você fica naquela assim, ah, não sei, aí pronto. Aí você já não acorda mais cedo. Aí você já não consegue cumprir as metas direito. Aí você não, sabe, não dá o seu melhor. E quando você fala assim, não, é esse, acabou, assim é esse final, você faz uma coisa incrível, assim, você vira um super-herói, uma super-heroína, faz além do que deveria. Eu estudei no final, essa prova foi em março, né? E tinha saído o edital em novembro. Então, final de ano foi estudando. Eu lembro que eu fui para a sala de estudos, que eu falei, mãe, eu não vou fazer nada no Natal, eu vou para a sala de estudos. Cheguei lá, não tinha ninguém, tinha só eu. Eu falei, beleza, é isso aí, entendeu? Então, assim, a gente faz a mais, faz algo a mais que a gente claro. não faria se você não decidir, né? Não encarar aquilo ali como é seu, uma vaga ali vai ser minha e pronto, vamos fazer acontecer. Acho que essa postura que fez muita diferença para mim, muita. Eu digo muito para os alunos, querendo muito já é difícil. Agora, se tu quiser mais ou menos, é impossível, não vai dar certo. Você tem que realmente querer muito fazer acontecer, fazer diferente, ir atrás do a mais. E aí sim, com Isso certeza o aí. resultado vem. Bom, deixa um recado, Flavinha, por favor, para a galera que ainda está nessa batalha, que ainda está querendo conquistar a sua vaga. Deixa um recado aí, uma dica do que elas têm que fazer, né, para chegar. Olha, a minha dica maior é até que eu já comentei com vocês antes. Sempre procura o que está dando gap ali no seu estudo. Uhum, Isso é, assim, a dica mais importante que eu vou dar para vocês aqui, porque as pessoas não falam muito disso também. uhum, Porque acham, não, vai estudando que uma hora dá. Não é assim. Não é, vai estudando que uma hora dá. Não é. Você precisa encontrar o que está ali te impedindo. Ah, não estou fazendo muita pontuação nas questões. Então, por quê? O que está acontecendo? Você não está memorizando? Você está esquecendo? Então, vamos revisar, vamos melhorar a revisão. Ah, não uhum, estou conseguindo render bem. Chega uma hora que eu não consigo mais estudar direito. O que que é? Será que você está dormindo bem? Será que você está se alimentando bem? Será que você está fazendo uhum, atividade física? Então, assim, são N coisas que você que precisa encontrar. O que está faltando? Não adianta aqui falar que você tem que fazer atividade física, tem que fazer. Não, de repente tem pessoas que fizeram que funcionou e tem pessoas que não funcionou. Então, assim, você que tem que encontrar o teu caminho. Então, acho que o concurseiro ele tem que sempre se olhar e se autoavaliar. Mas sem aquela coisa de ser muito também, muito carrasco, né? Óbvio, né? Que não adianta também, que você for o seu próprio carrasco, você começa a ficar meio deprimido, gente. Eu também já fui assim e não funciona. Que eu ficava, ai meu Deus, não consigo fazer, nunca consigo bater a meta, acabou, não vou estudar mais, não vou passar nunca. Não, não é assim também. Então você tem que sempre se olhar com carinho, né? Com amor, com uhum, compreensão, que cada momento do concurso tem um ponto, né? Tem um momento, conversa com o seu coach, contrata um coach, tem um coach que vale muito a pena, ajuda muito. Conversa, vê qual é o momento, porque às vezes você está no momento de só, de repente, revisar mesmo e acabou, aí você tem que fazer isso. Ou, de repente, não fazer prova, deixar para fazer prova no ano seguinte, também tem esse feeling de você mediar ali. Então, sempre se olhe, se autoavalie, né? E peça ajuda para alguém também. É muito bom pedir ajuda. Então, acho que essa é a dica que você
precisa colocar, mas colocar para tudo na vida, né? Quantas horas eu vou fazer? Qual é o dia que eu vou estudar? Como eu vou conciliar com a minha vida pessoal? Né? Tudo isso você precisa se olhar, se adaptar e ver o que, que funciona para você. Acho que esse que é o grande pulo do gato aí do concurso, né? Sempre crescer, porque aí você vai galgando os degraus, senão você vai ficar sempre ali na média e nunca vai alcançar o teu melhor, né? O teu ápice. Não vai chegar, se você não se questionar, né? Acho que é isso. Perfeito, Flávia. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelas essas dicas preciosas. Com certeza o pessoal vai sair satisfeito do que tu trouxe aqui para nós, do conteúdo. Muito obrigado mesmo. E te desejo muita sorte, muito sucesso, que seja aí uma excelente auditora do TCU para o nosso país. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.